Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o conto Amor, da Clarice Lispector. Assim, um pouquinho entre aspas, né? Provavelmente esse vídeo vai ficar muito grande se tratando de falar apenas de um conto. Mas enfim, quero avisar para vocês que esse vídeo não deve ser tomado como uma aula sobre contos, como a melhor maneira de ler a Clarice ou coisa do tipo. Não, eu vou apenas salientar aqui alguns pontos que eu acho interessante destacar durante a leitura. Mas assim, pode ser que para mim esses pontos sejam válidos, mas para você esses pontos não sejam tão válidos assim. Enfim, eu fiz um vídeo já sobre Laços de Família, que é o livro no qual a gente pode encontrar de maneira mais acessível o conto, então vou deixar o link para o vídeo lá embaixo, caso você não tenha visto. E vou deixar lá embaixo também o link para o PDF com o conto que está aqui. Por quê? Porque neste PDF eu fiz alguns destaques para alguns trechos em específico do conto. Então acho interessante você ter para você poder ir visualizando aí o caminho que eu vou fazendo. Bom, uma coisa interessante que quando a gente vai pensar na Clarice é que, sobretudo do ponto de vista estrutural, né, a apresentação formal do texto, no caso do conto Amor, não possuem grandes inovações que seriam ali abordadas durante a modernidade. Tanto inovações estruturais quanto inovações temporais. Então é um conto com começo, meio e fim. No começo a gente tem uma apresentação da personagem, no meio um desenvolvimento das ações dessa personagem nesse dia que a gente vai acompanhando, e no final é o fim do dia dessa personagem. Então ele é um conto assim, digamos, aos moldes clássicos. O que se apresenta como elemento de modernidade aqui nesse conto é o trabalho com a epifania. A epifania, que é um termo que nasce no campo religioso para tentar descrever um contato entre o divino e o humano, entre uma divindade e um homem, e que quando migra para o campo da literatura, ele vem com o significado de tentar entender qual é o processo pelo qual o personagem passa quando ele se depara com algo aparentemente banal, mas que faz com que ele tenha uma consciência diferenciada de qual é a sua posição ali, qual é a função da sua existência diante do todo em que ele está inserido. Exemplos de pessoas que trabalharam bastante com a questão da epifania: James Joyce, a Clarice, a Virginia, a Hilda Hilst, mais um batalhão de gente. Então, enfim, é um tipo de técnica bastante usado dentro da literatura. E a Clarice, é claro, um dos grandes pontos pelos quais a literatura da Clarice é conhecida é justamente pela questão epifânica do texto dela. Enfim, e é interessante você perceber que, pelo menos aqui no Laços de Família, essa epifania ela acontece, digamos, em 4 dimensões. Né? E eu vou colar aqui porque, enfim, né, a gente não pode lembrar de tudo. A primeira delas, é claro, e é a que mais me interessa, é a questão filosófica. É uma epifania em um nível filosófico em que a personagem vai entrar naquilo que a gente conhece como crise existencial, e que na questão do existencialismo seria nomeado como angústia, como desespero, como náusea, enfim, como essas várias nomenclaturas que eu venho falando nos vídeos anteriores a esse. Um outro tipo de epifania que a gente encontra nesse texto, uma outra camada epifânica, digamos, é justamente a camada mística, dessa revelação mística que a personagem tem diante da visão deste cego. A terceira camada é justamente a camada, digamos, gnóstica. Por quê? Porque essa visão que ela vai ter vai levar a ela um outro nível de conhecimento, ou melhor, vai levá-la a um outro nível de conhecimento. E por fim, é justamente a camada
da epifania estética, digamos assim, ou a camada estética da epifania, porque é graças ao processo epifânico que essa personagem vai ter uma percepção recriadora da realidade na qual ela está inserida. E eu vou tentar mostrar isso aqui neste conto. Bom, o conto vai falar então, indo direto já ao que interessa aqui pra gente, vai falar dessa personagem que é a Ana, que é uma mulher que está voltando do mercado depois de ir comprar ovos. Ela foi comprar esses ovos para poder dar um jantar para a família à noite, enfim. Ela é uma mulher assim, casada, com filhos já, que já tem ali o seu apartamento pequeno, mas próprio, enfim, da burguesia ali em ascensão dos anos 50 no Rio de Janeiro. Bom, logo no início do conto, a gente vai acompanhando, o conto é em terceira pessoa, mas graças ao processo do fluxo de consciência tão caro à literatura da Clarice, a gente vai percebendo um imbricamento entre a voz do narrador e o pensamento da personagem. Então isso é uma coisa interessante, você às vezes, quando você estiver lendo o conto, você parar e tentar entender quem está falando naquele momento. Logo no início, então, a gente já encontra uma coisa que vai ser reiterada diversas vezes ao longo do conto, que é justamente uma tentativa ali deste narrador ou da própria Ana de uma certa insistência em nomear as coisas boas da vida que a Ana leva. Né? Então, logo aqui no segundo parágrafo, o narrador diz que os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Perceba o adjetivo que a Clarice escolhe aqui. Os filhos são coisas verdadeiras. Então perceba que isso já torna essa existência que a Ana leva uma existência real. Real, eu não digo real fora do texto, mas assim, dá um aspecto de pé no chão para essa vida que ela leva. Então, e ao longo do texto todo, a gente vai saber que o apartamento dela é uma coisa verdadeira. Há um momento em que ela diz aqui que aqui achei. No sexto parágrafo, ela diz o seguinte: o homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Então, perceba que durante o conto inteiro, ela vai tentando trazer essa personagem para uma realidade que essa personagem mesmo escolheu. Porque perceba, e isso é bem interessante, quando você for ler Clarice, preste atenção nesses detalhes, que em pelo menos 2 momentos a Clarice diz a mesma frase, que é o seguinte: assim ela o quisera e o escolhera. Ela encerra 2 parágrafos, que é o 6º e o 7º parágrafos, ela encerra com essa mesma frase. Então perceba que nesse primeiro momento do conto a gente é apresentado essa personagem e a gente fica sabendo que ela escolheu uma vida. Só que quando a gente começa a esmiuçar essa primeira página aqui do PDF que vocês têm aí, quando a gente começa a esmiuçar, a gente percebe que essa coisa, essa insistência, além de trazer ela para essa realidade que ela vive, parece que está tentando convencê-la, está tentando convencer tanto o leitor quanto a própria Ana de que tudo aquilo era bom. E por que há essa necessidade de convencer essa personagem? Porque a gente percebe já nessa primeira página aqui que algo fora perdido no processo de aquisição dessa vida real e desses filhos reais e desse marido verdadeiro. Porque a gente percebe que em vários momentos aqui ela vai dizer algo do tipo que algo se perdera, que algo não está mais acessível a essa personagem, que ela teve que se conformar e quis caber em um destino de mulher, como a Clarice o nomeia aqui. Então perceba que ao longo dessa primeira página a gente começa a perceber que essa insistência em nomear as coisas boas que acontecem para Ana parece que vem aí carregado com uma tentativa de convencê-la de que a vida é boa, apesar dessa outra vida que ela deixou para trás. É o narrador tentando, ou a própria Ana, tentando se convencer ali, convencer o leitor de que a existência que ela escolheu levar
é melhor do que todas as outras que ela poderia ter escolhido. E é justamente do fato de que essa personagem percebe isso que vai ali desencadear o processo epifânico dela posteriormente no conto. Bom, e é interessante a gente perceber também que essa insistência do narrador vem justamente, ou da própria Ana, vem justamente porque há nesse cotidiano familiar, né, a gente tem que pensar que essa personagem é uma personagem que escolheu ser mãe, que escolheu ser esposa e que escolheu ser dona de casa. É isso, é essa escolha que faz com que ela se encaixe nesse destino de mulher, como a Clarice o nomeia. E a gente percebe então que essa personagem escolheu ser essas três coisas, mas há um momento no dia dela, que aqui é nomeado como a hora perigosa, em que algo se fragmenta ali. Quando essa personagem está diante de uma casa limpa, então uma casa que não precisa mais da sua função enquanto dona de casa. Quando essa personagem está no momento do dia em que o marido está no serviço, quando essa personagem está no momento do dia em que os filhos estão na escola e que ela está livre desses três papéis que ela escolheu, é que ela se defronta com essa hora perigosa, que é a hora em que ela tem que parar de ser esposa, mãe e dona de casa e tem que ser ela mesma. E é justamente nesse momento em que ela tem que ser ela mesma que ela ali tenta ocultar alguma coisa. E por isso que eu estou dizendo para você que essa ênfase deliberada aqui nesses atributos positivos não parece e não pode ser algo meramente assim ocasional. Então você leia, claro, leia o conto todo, mas preste bastante atenção nessas partes que eu sublinhei aí logo na primeira página. Enfim, essa mulher então está ali voltando para casa, como eu disse para vocês, ela foi ali comprar os ovos para poder fazer o jantar. Quando ela está dentro do bonde, então, levando esses ovos numa sacola de tricô que ela própria fez, ela vê um cego mascando chicletes no ponto, na parada do bonde. Quando ela olha para aquele cego e percebe o movimento mecânico que ele está fazendo, ela começa a sentir uma certa piedade, como é dito aqui em alguns momentos do livro, uma certa piedade por esse personagem, por esse cego. E a gente começa a perceber que a partir do momento em que ela olha para esse cego, ela acaba se reconhecendo nele. E a partir do momento em que ela olha para esse cego e percebe que não faz sentido um cego estar mascando chicletes, porque um cego masca chicletes, mecanicamente ele não se dá conta de que ele está mascando chicletes, justamente pelo fato da escuridão total em que ele está inserido, ela começa a perceber que a vida que ela própria escolheu também não tem um sentido. Por mais que ela queira dar à vida dela um sentido através do marido, da casa e dos filhos, essencialmente a vida dessa personagem, ela percebe, quando ela vê esse cego, ela percebe que ela própria é uma cega se movendo no escuro. Ela própria não reflete sobre essas ações mecânicas que ela faz na vida. E é justamente no único momento em que ela poderia refletir sobre isso, é o momento da hora perigosa. Aquele momento em que ela pode refletir sobre o que é que ela está fazendo com a própria vida, é onde reside o perigo. Porque ela sabe que se ela parar para refletir sobre tudo isso, ela vai acabar deixando de ser 100% mãe, 100% esposa e 100% dona de casa. E vai passar ali a ser um pouquinho ela mesma. Enfim, então quando ela percebe ali o cego em sua ilogicidade, quando ela percebe o absurdo que é um cego estar mascando chiclete, ela começa a se questionar sobre quão vazia é a vida. E ela começa a observar a vida de todos e ela diz que as pessoas da rua eram periclitantes que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona na escuridão. Então, percebe, ela começa a perceber que tudo na vida das pessoas são movimentos no escuro. São movimentos programados pelas próprias pessoas, mas que não têm em si
uma razão única. As coisas que as pessoas fazem são uma fuga, são uma tentativa de tentar enxergar ali naquele escuro no qual elas estão inseridas. Então, quando ela vê esse cego, o choque que ela tem é tão grande que ela acaba deixando os ovos que ela está carregando ali caírem. Por quê? Porque quando ela está ali olhando para aquele cego, aquela sacola de tricô que ela fez e que no momento em que ela havia feito fora tão familiar, como ela diz aqui, tão íntima na verdade, ela diz o seguinte aqui na segunda página do PDF. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotar. Então, quando ela vê esse cego, todo aquele conforto que ela sentia com a existência que ela levava, toda aquela tentativa que ela fez de tentar ali criar uma proteção para essa vida, porque perceba que ela está carregando ovos, eu não sei, você tem que prestar atenção nisso também. Não me parece que foi à toa que a Clarice escolheu ovos. A recorrência do ovo na obra da Clarice é muito forte, e o ovo, tanto na obra da Clarice quanto fora dela, sempre representa ali tanto um contato com o místico, mas também uma questão da fragilidade da existência, a fragilidade da vida. Então perceba que ela dizer que os ovos que ela havia comprado estavam dentro da cesta que ela mesma fez, dentro da sacola de tricô que ela mesma fez, e que ela, dada a aspereza dessa sacola, deixou com que esses ovos se quebrassem, não me parece à toa. Porque me parece que essa vida frágil que ela tentou ocultar ali, que ela fez uma barreira, que ela tricotou uma barreira para tentar proteger, foi quebrada. No momento em que ela viu o cego, toda aquela existência precedente a ele, e isso ela própria diz, que as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Então, quando ela vê isso, tudo perde um sentido. Até o que havia sido antes, o que tiveram sentido antes, passa a não fazer mais sentido, porque o cego mastiga chicletes no escuro. O cego faz um movimento sem dar por isso. E ela percebe que ela própria vive sem dar por isso. Ela não vive para criar a própria existência. Ela vive para manter a casa, ajudar os filhos, servir o marido. É essa a escolha que ela fez para si. E é justamente quando ela vê o cego que ela percebe que essa escolha talvez não tenha sido a mais acertada, que ela vai passar pelo processo epifânico, justamente naqueles 4 estágios que eu falei para vocês. E é justamente esse processo epifânico que vai fazer com que ela perca o ponto que ela tem que descer do bonde e acabe indo parar ali no Jardim Botânico. E eu quero que você preste atenção naquele trecho da náusea do Sartre, porque é muito, muito, muito semelhante. Se você for pegar, ler o conto e ler aquele trecho, você vai perceber ali que também, por mais que ela negue, eu acho que não foi gratuito isso também. Mas enfim, quando ela diz, quando então ela vê esse cego e vai se perder ali no meio desse jardim botânico, essa experiência que ela tem, porque assim, ela chega no jardim, entra e ela fica por horas, ela fica tanto tempo ali que ela acaba tendo que chamar o guarda para abrir o portão para ela, porque ela esqueceu do horário e o jardim estava fechado. E essa experiência que ela tem no jardim botânico mostra para essa personagem, mostra para Ana como é a existência no seu estado mais latente. Quando ela chega lá e começa a observar as árvores, quando ela chega lá e começa a observar esse mundo todo com o qual ela havia rompido, e começa por conta disso a sentir uma náusea, e é muito interessante a gente perceber que expressões como náusea, como ânsia e coisas do tipo são repetidas, sei lá, umas 3 ou 4 vezes ao longo desse momento. Então, no momento em que ela se distancia do mundo e percebe que houve esse distanciamento, ela passa a sentir isso que a Clarice denomina como uma náusea doce, e ela passa a encarar a existência primitiva, a existência latente que existe, né? A vida latente que existe ali no Jardim Botânico, e ela começa a perceber que foi essa latência que ela deixou para trás, que foi quando ela abre mão, ou melhor, quando ela escolhe
o marido, a casa e os filhos, ela deixa de lado todo mundo. Então, é interessante você perceber que a náusea aqui, ela tem justamente essa intenção de mostrar o ponto de ruptura entre essa personagem e o mundo. Quando ela percebe que ela não está, que ela não é mais um ser no mundo, quando ela percebe que ela não faz mais parte daquele mundo ali, ela começa ali então a sentir essa náusea que a Clarice vai dizendo ali. A violência que ela encontra na existência das coisas ali, das árvores e das plantas ali no Jardim Botânico, é justamente o que vai fazer com que ela se afaste brutalmente desses laços familiares que ela cultivou durante toda a vida. E isso é muito interessante, porque me parece que o título do conto Ser Amor vem justamente no momento em que ela percebe que ela está quase abrindo mão da família, que foi uma coisa que ela cultivou tanto, para essa existência mais latente que ela encontra ali, por essa existência que o cego mostrou para ela, que também existe. Quando ela se dá conta disso, então, ela começa a sentir um demasiado amor, tanto pelo cego, que foi responsável por isso, quanto pela família que ela estava aqui agora cogitando abandonar ou não. Então, há um momento aqui em que ela diz que a morte, não, diante de toda aquela existência que ela encontra nesse jardim botânico, a morte não é como ela pensava. E a morte não é como ela pensava porque ela percebe que a vida que ela leva não é como ela pensava. Então, assim, quando ela olha para tudo aquilo, vivendo sem um motivo, mas ainda assim vivendo que aquelas árvores não precisam de um motivo para existirem, e que ela própria, que a própria Ana, tentou em vão colocar um motivo na própria existência, ela percebe que até que ponto ela está vivendo, até que ponto a vida dela, cheia ali dos compromissos com a casa, com o marido, com os filhos, é maior do que a vida dessas árvores, do que a vida daquele cego mascando chiclete, do que a vida daquelas pessoas que andam livres pela rua de maneira periclitante. E é interessante você perceber o seguinte, a Clarice, o narrador disse o seguinte: expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona na escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Então perceba que a falta de sentido é que gera liberdade. Perceba como isso é existencial, como eu vim falando para vocês nesses últimos vídeos. Ora, se a vida tivesse um sentido, você não poderia fazer dela o que você quer. Você não seria livre para escolher. E quando ela percebe que ela é tão livre, porque a vida dela não tem uma existência, não tem um sentido de ser, não tem uma razão de ser, ela percebe que a liberdade dela é tanta que ela não sabe o que fazer. E é justamente quando ela percebe que ela não sabe o que fazer que ela acaba indo para lá no Jardim Botânico. E justamente quando ela chega ali no Jardim Botânico, que se depara com toda aquela existência, que os sentimentos que ela vai ter, que ela vai nutrir por esse cego, vão ser exacerbados, vão vir a ela, como ela diz aqui em um determinado momento, vão vir a ela como uma violência, como uma violenta ânsia, em que quando ela percebe tudo isso, ela vai pôr em xeque a própria existência dela enquanto mãe, enquanto esposa e enquanto dona de casa. Ela vai dizer o seguinte: e por um instante, a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. Então, diante de todo daquele esplendor existencial, é que ela passa a se perguntar, com uma força cada vez maior, se realmente a vida dela fazia algum sentido, se realmente a vida dela, a vida que ela escolheu ter, era tão lúcida quanto ela havia pensado. Então é interessante a gente perceber também que, justamente quando ela percebe isso, e quando ela percebe que o real que ela escolheu não é tão real assim, que o mundo que ela havia deixado de lado, apesar de ser um mundo imaginário,
era um mundo de se comer com os dentes, como ela diz aqui em um determinado momento, quando ela começa a se dar conta de todas essas coisas, ela começa então a tentar recapitular todos aqueles sentimentos que ela sentia no início do conto. Ela tenta ali se convencer de que não, de que a vida que ela leva é boa, de que o marido dela é verdadeiro, de que os filhos dela são verdadeiros, de que a casa que ela tinha era uma casa verdadeira, de que ela plantar ali as sementes e vira essas sementes florescerem na vida dela. E justamente nesse momento, então, ela resolve fugir de tudo aquilo. Então é interessante você perceber que, como ela própria diz aqui, não havia como ela fugir, porque os dias que ela forjara haviam se rompido diante desse primeiro contato com o cego e desse posterior contato com essa vida brutal, com essa existência punjante que ela encontra ali no Jardim Botânico. E apesar dela saber que não há uma fuga, ela foge pro conforto do lar. Ela volta para casa e é justamente ali, nesse último momento em que ela está no jardim, que ela vai dizer o seguinte: é mais fácil ser um santo que uma pessoa. Por quê? Porque o santo não precisa decidir nada. O santo é aquele cara que tem que fazer tudo o que Deus manda, para que ele possa ser considerado santo. Mas você ser uma pessoa significa você tomar as decisões para a sua própria vida, e mais do que isso, é você arcar com as consequências dessas decisões que você tomou. Então a angústia que a Ana sente ao longo desse conto vem justamente pelo fato de que ela não pode obter todos esses benefícios dessa vida que ela abriu mão diante dessa realidade que ela escolheu. Que ela deve obrigatoriamente escolher. Ou ela é a mãe, a mulher e... A mulher não, desculpa. A mãe, a esposa e a dona de casa. Ou ela é essa mulher em face da existência. Essa mulher que observa a existência como a existência é. A existência por si mesma. Quando ela percebe então que ela tem que escolher uma coisa ou outra, e que ela não pode escolher só as coisas boas de uma coisa ou outra, é que ela se sente angustiada, mas ainda assim ela conscientemente prefere se sacrificar, ela prefere sacrificar toda essa existência selvagem que ela encontra por amor à família. Então me parece que o conto leva esse título justamente por causa disso, porque é a história de uma mulher que renuncia à sua existência para existir enquanto ser colado ao outro. Porque afinal de contas ela escolhe deliberadamente ser mãe e ser esposa e ser dona de casa, sabendo que com isso ela vai ser mãe só quando ela tiver filhos, ela vai ser dona de casa só quando a casa estiver precisando dela, e ela vai ser esposa só enquanto ela estiver com o marido. Quando essas três coisas virarem as costas para ela, ela vai ter que lidar com essa realidade brutal. Então, apesar disso, ela ainda escolhe, ela ainda insiste por esse amor filial que ela sente por esses outros, que ela sente por esse próprio cego. Ela escolhe abrir mão de tudo isso e volta para casa, deixando para trás ali o cego e o Jardim Botânico, aparentemente. E daí então, quando o conto já está aqui na última página, a Clarice diz o seguinte aqui, logo o narrador diz o seguinte, logo no comecinho. Ana prendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Então perceba que aqui essa questão de reter um instante é muito recorrente na obra da Clarice. Se você for no Água Viva, isso vai ser, um instante já vai ser assim, vai ser o mote central do livro, tentar pegar um instante antes que ele fuja da gente, tentar estar no presente. Se você for na Paixão Segundo Jagá, você vai encontrar isso. Se você for no Sopro de Vida, você vai encontrar isso. Se você for em vários dos contos da Clarice, você vai encontrar isso. Então, assim, eu acho interessante você ressaltar isso, você prestar atenção nesse dado durante a sua leitura. Por que ela precisa reter esse instante entre os dedos? Por que ela precisa reter um instante com a família entre os dedos
antes que ela escape. Porque perceba, apesar dela fugir desse jardim, ela tem consciência de que não há fuga. Ela tem consciência de que vai ter um momento em que o marido não vai estar com ela, que a casa vai estar limpa e que os filhos vão estar na escola. Então, enquanto ela tem tudo isso ao alcance, ela retém esse instante entre os dedos antes que isso se esvaneça, antes que isso fuja dela novamente. E daí então, lá no finalzinho do conto, ela vai dizer que alguma coisa tranquila se rebentara, de que essa rede que ela havia colocado, essa vida frágil que ela levava, não era mais a mesma, que essa rede havia se rebentado e que essa rede havia se rebentado justamente por conta da visão de um cego mascando chiclete. E daí então, na última cena do conto, ela enfim volta para casa, dá o jantar dela ali, e de noite então, quando ela está ali, terminou de limpar a casa, o marido conduz ela de volta para a cama e diz o seguinte, o narrador diz o seguinte: num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Então perceba que o marido aqui, ele tem um papel totalmente oposto ao do cego, porque o cego pega ela e leva ela para essa vida extrema, para essa existência pungente, enquanto o marido faz com que ela retorne, que ela saia desse encontro perigoso. O marido é que conduz ela de volta para essa função de mulher, para essa função de dona de casa, para essa função de mãe. Então, se você for ver nesse ponto de vista, é um conto muito triste, porque é um conto de uma mulher que renuncia a toda uma existência em prol de uma limitação. Em prol de uma limitação que agora ela sabe que não faz sentido. Porque antes, a Ana, antes dela ter esse contato com o cego, ela havia escolhido isso porque ela pensou que isso salvaria ela de si mesma. Mas agora ela percebe que não. Agora ela sabe que isso também não faz sentido. Ela percebe que ser mãe ou ser esposa ou ser dona de casa, no fundo, é tão vazio quanto ser ela mesma, quanto ser uma mulher diante de árvores que vivem e que existem sem sentido algum. Enfim, essas são as impressões que eu tenho da leitura. Sabe assim? Essas são as impressões que uma pessoa que tem um olhar mais voltado para o existencialismo tem. Pode ser que você leia e não enxergue nada disso, mas eu enxergo isso muito ao longo do texto todo. Enfim, volto a reforçar, isso não foi uma aula sobre o conto, isso não é a melhor maneira de você fazer uma leitura do conto. É apenas uma das possíveis maneiras de fazer essa leitura. Enfim, então se fosse assim para eu resumir rapidamente sobre o que fala o conto Amor, fala sobre uma mulher que escolhe a limitação ao invés dessa liberdade. E ela faz essa escolha justamente porque ela ama uma coisa por pensar que essa coisa vai dar mais sentido para ela do que a coisa que ela deixou para trás. Enfim, como eu disse para você, na minha opinião, esse é um dos 3 melhores contos da Clarice, ao lado lá da Imitação da Rosa e de alguns outros aqui que eu tenho também elencados. Mas enfim, inclusive eu faço uma leitura meio que comparando a Imitação da Rosa com esse conto, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, esse é um dos melhores contos da Clarice. Mesmo que você não vá fazer a prova lá da Unicamp, eu acho, o vestibular da Unicamp, eu acho que esse é um conto necessário para você. Eu nunca li nada da Clarice, quero ler alguma coisa. Leia este conto. Esse conto, assim, eu acho que é a peça central no conjunto de contos da Clarice, porque ele traz todos os elementos que seriam discutidos ao longo de toda a obra dela. Assim, ou não todos, mas a maioria deles. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficou alguma dúvida aí no vídeo, se eu não conseguir me expressar direito, você deixa um comentário lá embaixo que eu vou tentar escrever, não sei, me explicar melhor e tal. Enfim, se você discorda de mim, não esqueça de dizer lá embaixo também. E era mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.